Jair Bolsonaro fez sua primeira aparição pública após a condenação e recebeu o apoio de centenas de pessoas em sua ida ao hospital. No Congresso, a oposição pressiona pela anistia e articula a votação do texto ainda nesta semana. Para falarmos sobre esses muitos aspectos que envolvem a cena política brasileira, a gente recebe o Rodrigo Prando, cientista político e também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel. Prazer estar aqui contigo, meu amigo. Tudo bem por aí? Bem, graças a Deus. Ótimo domingo para você e para todos. Queria pedir uma análise sobre esse momento após a condenação de Jair Bolsonaro. Observamos cálculos e reflexões e diagnósticos que vêm sendo feitos pelos partidos de centro-direita e de direita, né? Quais são os desafios que se apresentam após a retirada desse que é um ativo muito importante da direita brasileira, Jair Bolsonaro? Gostei muito. Cálculos, reflexões e diagnósticos. E é isso mesmo, Daniel. Por quê? Porque tem uma questão na política, e já até conversamos isso, eu e você, numa outra oportunidade. A política não permite que o poder deixe um vácuo. Ou, em outras palavras, o poder não fica órfão. Então, já se sabia que o ex-presidente Bolsonaro não estaria concorrendo em 2026. Por conta da inelegibilidade. Foi condenado pela Justiça Eleitoral e não concorreria. E, claro, mas ainda assim a narrativa colocada pelo seu grupo de apoiadores, pela sua militância, pelo núcleo duro do bolsonarismo, era de que ele poderia estar presente na urna, mesmo com o Supremo Tribunal dando andamento a um julgamento em que ele era réu e agora já condenado. A situação ficou muito difícil, praticamente insustentável de uma perspectiva eleitoral. Mas ainda assim, Bolsonaro é uma liderança. Bolsonaro é um líder incontestavelmente carismático que sofre provavelmente o mais duro golpe de sua trajetória política. Pois bem, nesse sentido, a grande pergunta é quem no campo da direita ou da extrema-direita, e eu gosto também sempre de separar esses dois campos políticos, mas quem seriam os nomes à disposição de um eleitorado que se alinhariam a essa perspectiva ideológica e, obviamente, contrária ao PT e ao governo Lula. Então, a gente tem alguns nomes que já estão se articulando a fim de trazer para si esse espólio político eleitoral. Obviamente que dentro da família existem nomes que surgem. Os dois principais é de Michele Bolsonaro e também de Eduardo Bolsonaro. Este com problemas, está no exterior, tem problemas e dificilmente se credencia a fazer uma campanha do exterior, porque tem, inclusive, contas a acertar numa investigação que tem sido feita por coação no curso do processo. Inclusive, o próprio pai, Jair Bolsonaro, também está sendo investigado por essa questão. Michele Bolsonaro, muitas vezes testada em termos quantitativos e qualitativos. Então, também é uma opção dentro da família. Agora, vamos pensar o seguinte: numa sociedade polarizada, e a polarização não é de agora, ela vem já há muito tempo, e o PT e Lula gostam da polarização, ter alguém com o sobrenome Bolsonaro é um sonho, porque permite, de fato, subir o tom na discussão política e continuar com essa disputa. Agora, se outro nome vier, e provavelmente é isso que acontecerá, a pergunta é: qual será este nome? Este nome, a se credenciar, ele avançará num discurso de ruptura mais radical, como o Bolsonaro e o núcleo duro do bolsonarismo fez? Este nome fará uma inflexão mais ao centro, moderando o discurso, acenando as instituições? Então, é um jogo que, neste campo político, está aberto e cada um faz o seu cálculo. Não vou me estender muito, porque imagino que você queira comentar outras questões. Não, mas na esteira, inclusive, desse seu comentário, professor, essa proatividade que a gente tem observado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em prol da aprovação da anistia, dá o tom do que a gente pode acompanhar nos próximos capítulos? Você acha que é um movimento para que ele tente se viabilizar como candidato à presidência em 26, sinalizando, inclusive, para os eleitores de Jair Bolsonaro? Lhe parece o cenário mais factível? Olha só, o governador de São Paulo, independente de qualquer questão, é sempre um nome presidenciável. Todos nós sabemos disso.
Agora, o Tarcísio, o governador Tarcísio, Daniel, eu tenho dito que tem duas opções. Ou ele tem a paciência histórica ou a ousadia. Vamos a cada uma delas e depois eu te respondo essa sua questão. A paciência histórica seria deixar que Lula concorresse à reeleição e não colocar o seu nome. Com isso, ele garantiria mais 4 anos no governo de São Paulo, porque é tida como uma reeleição bem mais confortável, não é, do que uma disputa com Lula. Ou então ele parte para a ousadia. Muita gente na política costuma usar o termo de que não pode o político deixar o cavalo encilhado passar e não montar o cavalo. O velho Maquiavel, lá no Príncipe, dizia que o político tem que conjugar para conquistar e manter o poder a virtude e fortuna. A fortuna é a ocasião, é a sorte. E virtude é aquilo que o candidato, que o governante constrói de suas qualidades. Então, o governador vai ter que optar pela ousadia de disputar com Lula, que concorre diretamente ou indiretamente, põe seus sucessores do partido desde 1989, então nós estamos falando de 1989, e lembrando um fato que é este fato de disputar com Lula. Lula, em 89, foi para o segundo turno e ele perdeu para Collor. Lula foi em 94 e 98 disputar e perdeu no primeiro turno para o Fernando Henrique. Em 2002 e 2006, Lula ganhou no segundo turno. Em 2010 e 2014, Dilma ganhou no segundo turno. Em 2018, Haddad perdeu no segundo turno. E em 2022, Lula voltou e ganhou no segundo turno. O que significa que o PT perdeu 2 vezes no primeiro turno, 94 e 98 para o Fernando Henrique Cardoso. No mais, o PT esteve em todos os segundos turnos. É bem provável que, se Tarcísio buscar esse espólio político-eleitoral, ele vá para o segundo turno. Esse é, assim, uma construção de cenário. Eu não estou dizendo que ele irá de fato, mas é uma probabilidade muito grande, dada a polarização que a gente tem. A Lula num segundo turno, dificilmente, até hoje o PT nunca ganhou, só perdeu no primeiro turno, e o Tarcísio estaria virtualmente no segundo turno. A grande questão é, essa busca pela anistia, esse aceno ao bolsonarismo, seria colocado para Tarcísio como alguém moderado ou alguém que aposta numa radicalização no discurso? Então eu sempre tenho dito, usando uma metáfora, que Tarcísio tem um pé em cada canoa. Numa canoa do bolsonarismo, e ele não pode prescindir desses votos, a outra canoa ele põe o pé na moderação, na institucionalidade. E claro que alguns dos movimentos, especialmente na fala de Tarcísio no último dia 7 na Avenida Paulista, ao atacar diretamente o ministro Alexandre de Moraes, chamando ele de tirano, já mostra um pouco do que pode vir para o ano que vem, em 2026. O cenário político pós-condenação de Jair Bolsonaro em análise, em discussão com o Rodrigo Prando, cientista político, em entrevista ao vivo aqui na Jovem Pan. Professor, peço licença. Luiz Augusto Durso, advogado, é o comentarista convidado, fará a próxima pergunta. Com você, Durso. Boa tarde, Rodrigo. Prazer recebê-lo na Jovem Pan. Professor, nessa hipótese, né, de nós termos um nome escolhido pelo Bolsonaro, eu hoje fazia uma reflexão aqui com a audiência da Jovem Pan, gostaria de ouvi-lo. O Bolsonaro perdeu o timing, porque agora, com o agravamento da sua situação e as medidas cautelares, inclusive o impossibilitando de postar nas redes sociais, de dar entrevistas e etc., e estas não foram revogadas com a condenação, vale dizer, ele permanece em silêncio, isso fica muito mais difícil do ponto de vista político, ele passar o bastão para o nome que ele eleger, ou isto não faz diferença, porque ele sendo preso, ele simplesmente usa dos seus apoiadores, da família, Nicolas Ferreira, essas figuras muito populares na direita para dar o recado. Qual é a diferença entre o Bolsonaro falar ou não falar em razão dessa condenação ou dessas medidas cautelares? Olha só, doutor Durso, é um prazer estar aqui contigo, obrigado pela pergunta. Vamos olhar 2022 e vamos entender o seguinte, 2022... nós tivemos uma disputa entre 2 candidatos que têm carisma. Bolsonaro é carismático e Lula é carismático. Agora, olha que coisa interessante. Quando eu estou falando de carisma, eu falo da perspectiva weberiana. Aquele que é liderado, né, que aceita um líder carismático, considera que esse líder tem qualidades acima da média dos humanos normais.
E não há uma explicação racional para o carisma. O carisma é aquele que é dotado de um discurso, de uma presença física, de uma imagem que mobiliza, que eletriza, né? Faz a sua militância fica assim eletrizada, é uma chama constantemente acesa. E isso de fato acontece com lideranças carismáticas. Só que toda vez que eu tenho falado, doutor Durso, do carisma para os meus alunos ou em palestras, alguém diz assim: mas como assim que Bolsonaro tem carisma? Ele não tem. Como assim Lula tem carisma? Ele não tem. Aí que tem uma coisa interessante. Quando Weber falou sobre o carisma no final do século XIX e começo do século XX, não havia um fenômeno que você toca, inclusive, na sua pergunta, que é a formação das bolhas. Hoje nós temos uma força imensa dos algoritmos das redes sociais e o Bolsonaro provavelmente é o candidato e depois o político eleito que melhor soube, sozinho ou com ajuda profissional, trabalhar as redes sociais. Nesta condição em que ele se encontra proibido de usar as redes sociais, não é? Isso dificulta muito a manutenção de sua força política. Ela não vai se extinguir. É óbvio que alguém que tenha uma declaração, uma carta que seja escrita de próprio punho, pensamos assim, até de forma bem analógica no século XX, ganha força. Qualquer um ganha força com o apoio de Bolsonaro. E eu gostei dessa sua pergunta também por um motivo que é o seguinte: há muito tempo atrás eu estava numa palestra e lá estava um especialista em campanhas eleitorais e ele dizia que em política 2 palavrinhas definem muito, que é timing e feeling. Então, muitas vezes, quando você bem coloca, perder o tempo pode enfraquecer e ter sensibilidade também ajuda. A grande questão, doutor Durso, é que Bolsonaro vem sistematicamente deteriorando suas condições políticas. Por quê? Porque ele ganhou em 2018, não conseguiu se reeleger, portanto, de 1989, e quando o Estatuto da Reeleição é aprovado no governo Fernando Henrique, ele é o único presidente que não consegue ser reeleito. Depois, em 23, torna-se inelegível. E agora, em 2025, condenado por 5 crimes a uma pena alta. Não é? E isso tudo faz com que outros nomes se credenciem. E até agora, conectando, se me permite, com a primeira pergunta do Daniel, a luta pela anistia, para mim, tem 2 dimensões. Tem, de fato, aqueles que lutam pela anistia porque estão muito conectados ao Bolsonaro, ideologicamente aos seus valores, e de fato creem que Bolsonaro foi perseguido, que o julgamento não deveria ter acontecido, que não houve crime. Então é um grupo forte e que se mobiliza. E tem um outro grupo que luta por uma anistia, mas luta até a página 2, porque sabe que muito da promessa da anistia não pode ser entregue, mas ao menos se credencia para o eleitor bolsonarista dizendo: eu tentei e eu lutei, não foi possível, viramos a página e eu me coloco à disposição. Então a gente tem essas questões que estão todas conectadas. Pois é, agora tem o outro lado da moeda, né, professor Rodrigo? A esquerda, o Partido dos Trabalhadores, o presidente da República, observando esse movimento que vem sendo feito pelos partidos de centro-direita e de direita, e análise sobre qual seria o melhor cenário para ele. Ele, o presidente Lula, tem a máquina na mão. Tem a questão que envolve as sanções norte-americanas. Muitos entendem que há um cenário até que cômodo, né? Muito, inclusive, possivelmente indicando que ele poderia ter um ganho no futuro com essa situação. Mas queria análise sobre como a esquerda deve se posicionar diante dessas articulações da direita, uma vez que ainda apostam no mesmo nome há tanto tempo, né? Lula. Não, sensacional a questão. Eu acho que se deixar a tela dividida assim, eu prefiro olhar vocês, interagir com vocês, mas aí deixa a produção fazer como quer. Mas eu prefiro assim, olhando que é um diálogo que a gente está tendo. Se não me lembro os tempos da pandemia que eu dava aula só para mim, porque todos os alunos com a câmera fechada. Eu não sei se o doutor Durso teve também essa experiência da aula online assim. Mas olha só, Daniel, você vê que coisa interessante? Se a gente pensar no campo da direita, no espectro político da direita, ou se a gente avançar mais para a extrema-direita, nós temos muitos nomes. Eu não vou distinguir agora, mas vou falar nomes. Existe, como você bem colocou, Tarcísio, você tem Michele Bolsonaro, você tem Eduardo Bolsonaro, você tem Zema, você tem Ratinho Júnior, você tem Ronaldo Caiado, você tem Eduardo Leite. Ou seja,
Quando se tem muito, também pode pulverizar o voto e atrapalhar. Mas o PT, a esquerda, tem um nome. E eu tenho dito há anos, da lulodependência. A esquerda e os progressistas, se assim quisermos colocar, são dependentes da figura de Lula. O pessoal costuma depois falar na internet, comentar, mas eu digo o seguinte: em 1989, eu que vos falo, tinha 11 anos. 11 anos. O ano que vem, em 2026, eu terei 48 anos. Dos meus 11 anos, a primeira eleição após o regime militar, até agora, o nome do Lula é colocado. É claro que quem tem a máquina na mão tem um conforto. Se nós pegarmos os índices de reeleitos nas prefeituras ou depois governadores e tudo mais, a gente vê nitidamente a força da máquina nas mãos. Agora, ela não é determinante, porque vamos ver, se fosse assim, Bolsonaro teria sido reeleito. O gasto que Bolsonaro teve em programas que ele implantou no último ano de governo a fim de conseguir a vitória e não conseguiu, é algo estratosférico. E perdeu, foi derrotado. Então, é óbvio que há um conforto. E eu lhe diria que mais do que a máquina, que é muito importante, tem um outro aspecto que você coloca. Você sabe que eu saí de férias, terminei a aula na universidade aqui no Mackenzie, fui para o Rio de Janeiro e acordei numa manhã lá em Copacabana com blindados nas ruas e o exército. O que estava acontecendo? A segurança dos BRICS. Quase todo mundo ali hospedado, as delegações estrangeiras, ok. Saí para caminhar, tudo tranquilo, e logo depois vem o quê? Vem a informação, não é nem uma carta, mas por meio das redes sociais, do Trump, dizendo que colocaria um tarifaço no Brasil, né, e conecta esse tarifaço a uma premissa, que é uma fake news, dizendo que na relação com o Brasil, os Estados Unidos estão em desvantagem e o Brasil leva vantagem. Não é verdade, que os números do próprio governo americano mostram que eles são superavitários e o Brasil não. Pois bem, mas nessa carta ele conecta que estaria se ligando e este tarifaço como uma punição em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, que ele chamou de caça às bruxas. Era tudo que Lula queria. Caiu no colo do presidente Lula, num dos piores momentos, porque a taxa de desaprovação do Lula estava altíssima e a aprovação caindo, numa situação em que para muita gente colocaria em risco uma reeleição, e cai no colo a defesa da soberania e especialmente uma narrativa e um discurso. E o Lula, ele não é um candidato desde 89 à toa, é um animal político, né, Daniel? Ele entende do que ele está falando e ele vai usar. Por exemplo, Tarcísio, candidato contra Lula. Ele vai usar a foto de Tarcísio com o boné e apoio ao Trump, ele vai pegar as declarações do Tarcísio e ele vai querer entrevistar aquela fábrica que demitiu funcionários porque, por exemplo, não consegue mais exportar para os Estados Unidos. Então é um jogo jogado e cada um vai aproveitar do jeito. Então agora você tem o quê? Lula. Se não for Lula, qual é o nome no campo progressista? Qual é o nome na esquerda? Não tem. Não tem. E aí eu lhe diria o seguinte, se aparecer um nome mais moderado, que não queira se polarizar entre lulopetismo e bolsonarismo, abre uma possibilidade de que para muitos é a tão sonhada terceira via, a tão sonhada posição de centro democrático que se afasta do bolsonarismo e do lulopetismo. Mas dá para a gente conversar horas aqui, meus amigos. Sem dúvida alguma, e já lhe convido para outras edições, outros programas e telejornais. Professor Rodrigo Prando, cientista político, ele também que dá aula no Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos demais pela participação, professor. Grande abraço e até a próxima. Para você, um abraço, para o Dr. Dus, outro abraço, e para todos os telespectadores da Jovem Pan, meu fraterno abraço, com o desejo de, para todos nós, uma ótima semana de trabalho e de atividades. Muito obrigado para o senhor também. Grande abraço mais uma vez.